Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, dando continuidade ao especial de Dia das Crianças, né? Do mês das crianças, na verdade, outubro. Que é engraçado porque é o mês que eu faço 37 anos e estou aqui relendo contos infantis que marcaram a minha infância. E o conto desta segunda-feira é um conto que realmente era o meu favorito. É um conto que eu li milhares de vezes, junto com Riquet Topete, que é um conto que eu quero trazer aqui, mas eu não sei se eu vou trazer, porque tecnicamente semana passada a gente já teve Perrault, entre aspas. E o conto chama-se A Sereiazinha, de Hans Christian Andersen, que deu origem à Pequena Sereia da Disney, né? Que estamos aqui esperando a nova adaptação live action, que marcou lá o começo da década de 90. Crianças da década de 90 assistiram muito, cantaram muito aqui no mar, ninguém nos segue nem nos persegue para nos fritar. Enfim, Hans Christian Andersen é um autor dinamarquês de livros, contos, peças de teatro. Ele fica, claro, mais conhecido por 6 livros que ele vai escrever de contos de fadas, tá? E no começo ele vai seguir a mesma fórmula que os irmãos Grimm seguiam, que era: tô pegando aqui historinhas de tradição oral da minha região, da minha infância, e vou aqui dar uma roupagem romântica para essas histórias e publicá-las. Mas depois, com o tempo, ele vai criar histórias originais. Uma delas é a Sereiazinha, tá? Ele nasceu em 1805, vai falecer em 1856. Ele começa a publicar esses contos infantis lá por 1850, 1860. E esses contos originais dele vão refletir uma vida muito, muito difícil que ele teve. Ele era filho de um sapateiro com uma lavadeira. Ele teve uma vida extremamente pobre, paupérrima, porém era uma vida que tinha muito amor. O pai dele era assim, adorava ele, contava muitas histórias. A mãe contava muitas histórias, inclusive histórias que não eram de fadas, eram histórias que refletiam a pobreza que aquela família teve, né, de onde aquela família vem. Tanto que essa mãe vai contar pra ele que quando ela era criança, ela vivia de pedir esmolas na rua, e aí quando ela não conseguia esmola suficiente, ela não podia voltar pra casa. Então ela passava a noite fria embaixo de uma ponte, tremendo de frio. E ele vai usar, como um exemplo, né? Ele vai usar esse tipo de situação que tanto ele quanto os pais dele contavam para ele, para escrever. Essa situação da mãe dele é a base de um conto que ele escreve, tristíssimo, chamado A Vendedora de Fósforos, que é assim de arrancar o coração. Aliás, cara, assim, ele é dele: Patinho Feio, Sapatinhos Vermelhos, Soldadinho de Chumbo, Cisnes Selvagens. Não sei se vocês conhecem dos irmãos da princesa que são transformados em cisnes. A Princesa Ervilha é mais ou menos, a Polegarzinha. Tudo isso é dele. Tudo isso que assim, são contos extremamente, extremamente bem escritos, mas são contos que têm um fundo de tristeza muito grande, porque por causa da vida do Hans Christian Andersen, ele era um cara mais pra baixo mesmo. A Sereiazinha em específico vai ter como base 2 grandes amores da vida dele, que não foram amores que foram consumados. Como assim? Ele tem um momento ali que ele resolve largar a escola e viver a vida para tentar ajudar financeiramente os pais. Ele tenta ser ator, cantor, dançarino, né? Porque naquela época era o que mais fácil. Não consegue, mas ele conhece um senhor chamado John Collins, que vai assumir a tutoria dele e vai botar ele para terminar os estudos e, enfim, se tornar a pessoa que no final ele se tornou. E ele vai se apaixonar pela filha desse John Collins, que não vai devolver esse amor para ele porque ele vinha de uma classe social muito abaixo dela.
e da dela. E por causa disso, ele vai usar também como base esse amor não correspondido para escrever a Sereiazinha. Enfim, gente, assim, é um cara que todo mundo fala que, das coisas que eu andei pesquisando, que era uma pessoa muito boa, que tinha princípios muito firmes, muito fortes. Passou o resto da vida viajando e conhecendo pessoas. Ele conheceu Victor Hugo, ele conheceu Charles Dickens, mas é uma pessoa que tinha uma natureza muito melancólica, uma natureza muito triste, por causa de todas as dificuldades sociais e econômicas que ele passou. Pois muito que bem, vamos então ao conto. Eu quero deixar muito claro que esse conto, ele era mais uma vez meu conto favorito. Eu fui uma grande fã do filme da Disney, mas relendo esse conto, três coisas me saltam às vistas muito facilmente. Primeiro, ele é um conto belíssimo, belíssimo de se ler. Ele é muito bem escrito. Muito bem escrito. Ele é aquele. O Anderson, ele é aquele tipo de autor que ele coloca algumas situações, alguns detalhes que depois, ao longo da história, vão ser resgatados. É lindo, gente. Ele escreve muito bem. A descrição que ele faz do Reino do Mar é fantástica, fantástica. Aliás, graças a essa descrição muito bem feita pelo autor, que o pessoal da Disney conseguiu fazer um filme tão bom, porque a gente consegue ver na descrição do conto original cenários inteiros sendo reutilizados dentro do filme da Disney. Segunda coisa, é um conto extremamente melancólico. Em determinado momento, eu chorei. Eu tava lendo em voz alta pro meu marido, que tava aqui do lado. Falei assim, você quer que eu leia pra você? Ele nunca tinha lido. Eu falei, ele falou, tá, beleza. Comecei a ler. Teve uma hora que eu não aguentei, gente. Teve uma hora que deu aquela engasgada braba, aquela dor no peito, assim, que você fala, meu Deus, o que é isso? E umas lagriminhas rolaram ali, né? Pra você ver como, aos 37 anos, aquilo ali me pegou. E 3, também por causa da minha idade e da minha visão agora muito mais pragmática do mundo, foi impossível não achar a Sereiazinha uma completa imbecil pelas decisões que ela tomou. Gente, tem umas situações que ela vive ali que você fala assim, não, amiga, por favor, amiga, não faz isso, sabe? Aliás, a gente vai discutir também algumas situações algumas descrições a respeito do príncipe, que é um escravocrata babaca, tá ligado? E a gente vai discutir sobre isso depois do intervalo comercial que vai entrar agora. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, a história começa com a descrição do Reino do Mar, o rei, que não se chama Tritão, tá, gente? Nenhum rei, ninguém aqui tem nomes. É o príncipe, a princesa, as princesinhas, a avó, é isso, tá? Ele é um rei do mar, ele tá viúvo há muitos anos e ele tem 6 filhas e tem uma regra no mundo do mar que toda vez que uma das princesas faz 15 anos de idade, ela tem então a possibilidade de subir, a permissão de subir à superfície do mar e, tipo, né, ver como é que são as coisas lá. Ele tem com ele a mãe dele, que cuida das princesinhas também, que já foi muitas vezes também na superfície do mar. Dessas sereiazinhas, a mais nova é a nossa protagonista, e ela desde muito criancinha é meio que louca das pitangas pra ir lá para a terra. Sei lá por quê, né? Adora. Aliás, tem uma parte que eu e meu marido, a gente começou a cantar aqui no mar, porque era claramente a avó dela falando assim, olha, minha querida, não tem por que você gostar tanto da superfície, né? Porque aqui no mar ninguém nos segue nem nos persegue para nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tome cuidado com o anzol. Praticamente era isso que a velha estava falando para ela. Enfim, aí toda vez a gente vai acompanhar cada uma dessas princesas fazer um aniversário. Então são 6 princesas, então ela começa, digamos que com
9 aninhos e 6 anos depois ela vai então finalmente subir ao mar, à superfície do mar. Quando ela sobe, ela dá de cara então com um belíssimo navio que tá tendo uma festa de aniversário de um príncipe. E aqui a gente tem uma pequena coincidência, embora não seja confirmada. Quando esta princesa era criancinha, houve um naufrágio e pedaços desses navios que sofreram naufrágios iam parar lá no reino do pai dela. E elas pegavam, né? As princesas pegavam umas coisas e tal. E uma das coisas que apareceu lá foi uma estátua de um príncipe que parecia ter quase a idade dela. Então era um príncipe criança. E ela coloca no seu jardinzinho, né, de algas marinhas, essa estátua. O príncipe que 6 anos depois está fazendo aniversário é muito parecido com a estátua. Não é dito que é a mesma pessoa, tá? Mas a gente acaba acreditando que é o mesmo príncipe. Vai ter um naufrágio, essa princesinha, essa sereiazinha vai salvar esse príncipe, vai colocar ele lá na praia, vai ficar observando. Perto desta praia tem um convento, tem umas menininhas saindo do convento, essa sereiazinha pica a mula, mas fica ali observando. Encontram o príncipe, vão cuidar dele e ela fica mais tranquila. Só que o que acontece é que depois disso ela fica com o coraçãozinho partido, porque ela se apaixonou perdidamente, obviamente, nunca viu um macho na vida, vai se apaixonar pelo primeiro que aparece. Aí o que acontece? Nunca mais vê esse macho, fica ali desolada, fica subindo todo dia, né, lá para a superfície do mar, não encontra esse macho e aí fica cada vez mais triste. E aqui a gente tem uma coisa que eu gosto muito desse conto, o relacionamento dessa sereia com suas irmãs. Ela vai contar para as irmãs o que aconteceu. E aí as irmãs vão meio que começar a comentar com as outras sereias mais amigas, que por sua vez vão comentar com outras sereias mais amigas, até que uma sabe quem esse príncipe é. E fala assim, olha, conheço essa criatura. Ela tá lá no mar, sei lá o quê, é um príncipe, tem um castelo dourado, e papapá. E aí todo mundo fica feliz e as irmãs levam a sereiazinha até a superfície do mar, perto do castelo desse príncipe. E ela fica super feliz que vai poder ver o bofe dela de novo, e papapá, pipi. Só que ela percebe que ela tá ficando assim, ela tá mais do que uma apaixonite, ela ama perdidamente este príncipe. Lembrando, nós estamos falando de uma princesa, de uma sereia princesa que acabou de fazer 15 anos, né? Então tudo é muito intenso, é o homem da vida dela, mesmo que a vida dela tenha só 15 anos, sabe? E outra coisa, esta é dito no conto que as sereias, elas vivem 300 anos, porém, quando elas morrem, elas não têm alma imortal. Então, quando ela morre mesmo. É só uma existência que elas têm, diferente dos seres humanos que têm mais de uma existência, porque sua alma é imortal. Pois muito que bem. Ela vai ter uma festa no palácio do pai dela, no palácio do Rei do Mar. Ela resolve, então, que tá na hora dela tomar uma atitude. E ela resolve procurar a feiticeira do mar para pedir que ela tenha pernas e possa, então, ficar próxima do príncipe. E essa ideia dela não vem do nada. Durante uma conversa com a avó dela fala, olha, existe uma maneira de você ter uma alma imortal. Essa maneira é qual? Um homem mortal amar você perdidamente, prometer que vai ser seu perante um padre e amar você mais do que ele ama o próprio pai e a própria mãe. Ou seja, casa-se com você. Se um homem humano casar-se com você, aí beleza, você vai ter uma alma imortal, porém, isso nunca vai acontecer, porque lá na Terra, eles não curtem muito rabo de peixe. Basicamente é isso que ela fala. E aí é nessa noite que a princesinha, então, vai procurar lá a feiticeira do mar, que de longe é um excelente personagem. Por quê? Assim como na animação,
da Disney, que a Úrsula é fantástica e tem uma das melhores músicas de vilão da história da Disney. Essa feiticeira do mar, ela vai ser muito clara com a sereiazinha. Ela vai virar assim: olha, fulana, seguinte, eu acho que você tá sendo uma completa imbecil, querendo trocar o mar por um macho. Mas se você quer mesmo, beleza. Eu faço uma beberagem aqui, você toma, você vai ter 2 pernas. Só que, quando você tomar, você vai sentir a pior dor da sua vida. 2. Toda vez que você andar, todo mundo vai achar que você tem as pernas mais bonitas do mundo e os movimentos mais graciosos do universo. Porém, para você, a dor, a cada vez que você der um passo, é como se você andasse por cima de facas e agulhas pontiagudas. Tá tudo bem para você, querida? E a cerezinha: sim, tudo para ficar com meu príncipe. E ela fala assim: tá, eu tenho outra coisa, eu quero o meu pagamento, eu quero a sua voz. E aí, diferente do desenho da Disney, aqui você não vai ter a Ariel cantando e a voz dela sendo retirada. Você vai ter a cerezinha literalmente tendo sua língua cortada pela feiticeira do mar. Só que, mais uma vez, eu não culpo esta mulher, porque a feiticeira do mar deixou muito claro tudo o que ia acontecer. Ela não mentiu em nenhum momento. E a cerezinha foi lá e fez tudo porque estava afim. Beleza, exatamente o que acontece. Corta a linguinha da sereia, ela sobe, deita lá no banquinho de areia na frente do castelo do príncipe, toma a beberagem, desmaia. A dor é tanto que ela desmaia. E quando ela acorda, ela está lá com 2 pernas, o príncipe encontra ela e ela começa então a ter uma vida perto desse príncipe, porém, contudo, entretanto, todavia, ela é muda. E aqui eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz nessas 3 temporadas do Li no Livro. Eu vou ler um trecho desse conto para vocês, porque eu acho que tem coisas que não tem como descrever. Tem coisas que vocês precisam ouvir, tá? No caso. Vamos lá, vamos ler um trecho deste livro, deste conto de Hans Christian Andersen. Vamos lá. Agora as escravas dançavam lindas danças ondulantes ao som da mais bela música. Então a cerezinha ergueu seus belos braços brancos, ficou na ponta dos pés e saiu dançando pelo soalho como ninguém antes dela tinha dançado. A cada gesto sua beleza se fazia mais perceptível e seus movimentos falavam mais diretamente ao coração que as canções das escravas. Todos ficaram encantados, especialmente o príncipe, que a chamou de minha enjeitadinha. E ela dançou e tornou a dançar, embora cada vez que tocava a terra lhe parecesse estar pisando sobre agudas facas de ponta. O príncipe disse que a queria sempre consigo, e ela teve licença de dormir numa almofada de veludo junto à porta de seus aposentos. Sim, senhoras e senhores, além de escravocrata, ele trata essa mulher como uma cadela. Esse é o príncipe que era meu príncipe favorito na infância. Eu vou levar claramente esse conto para minha terapeuta, porque isso precisa ser discutido. Enfim, daí é o tipo de coisa que essa seriazinha vai passar. Ela vai ter uma vida totalmente dedicada a este homem, completamente dedicada. Ela vai superar toda e qualquer dor física que ela sente, além de ter sua língua cortada, para que o que acontece no final? Ele vira para ela e fala assim: se eu pudesse, eu casava com você, mas eu não vou casar com você porque eu amo uma menina que me salvou de um naufrágio uma vez. E ela fica num convento. Eu nunca vou poder casar com ela porque ela vai ser freira, por isso que ela estava nesse convento. Mas se eu pudesse, eu casava com você. Claro, casava mesmo. O que vai acontecer é que ele vai, então, para um noivado com uma outra moça, filha de um rei vizinho. A cerezinha vai acompanhá-lo, porque, mais uma vez, eles se tornaram inseparáveis, entre aspas. Quando chega lá, quem é? É a menina que estava lá no convento, que não salvou ele de naufrágio porcaria nenhuma, apenas encontrou ele lá
na praia quase morto, moribundo. Ele então fala assim, estou tão feliz, encontrei a mulher da minha vida. E eles vão então e casam-se. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Nesse meio tempo, as irmãs dela e o pai e a avó fazem pequenas visitas a ela nesse castelo do príncipe que fica à beira do mar. Porque as irmãs sabiam onde ficava, lembra? Que as irmãs levaram ela até lá? E as irmãs, quando descobriram, ficavam então visitando ela toda noite e descrevendo como era sofrido, né? Como era triste ter essa separação. Que é muito diferente das irmãs da Ariel no filme, porque as irmãs da Ariel no filme aparecem e depois somem. No musical elas têm ali um momento a mais que é o She's in Love, né? Que é a música que elas cantam. Mas esse relacionamento entre Ariel e as irmãs nunca foi explorado. Bem como nunca foi muito claro que Ariel era uma sereia amada pela sua família, né? O rei Tritão, ele tinha lá suas questões com a mãe que morreu, com a mãe da Ariel que morreu, mas não demonstrava ser aquele pai tão amoroso. Aqui não, aqui você tem um rei amoroso, uma avó extremamente sábia e cuidadosa, irmãs que amam muito a sereiazinha, e mesmo assim, mesmo sendo coberta de amor, esta criança, criança, né, porque ela tinha 15 anos, esta criança resolve se mutilar, tomar as piores decisões possíveis para ficar perto de um cara que a trata como uma cadela, né? Gente, o meu cachorro não dorme na porta do meu quarto, ele dorme do lado da minha cama. E ela dormia numa almofada de veludo na porta do quarto do príncipe. Difícil. É a única coisa que eu falo. Difícil. Enfim, o príncipe vai se casar com essa mulher, eles vão comemorar dentro de um navio. A sereiazinha tá lá. Na madrugada que antecede a sua morte, porque assim que nascesse o sol, ela iria morrer, ela ia virar espuma do mar, essa é a maldição. Aparecem então as irmãs dela de cabelos curtos e fala assim, olha, nós demos os nossos cabelos para a bruxa do mar e em troca ela nos deu essa faca. Você precisa matar o seu príncipe, porque no momento em que o sangue dele tocar os seus pés, você vai voltar a ter uma cauda de sereia, uma cauda de peixe. Você vai poder voltar a morar com a gente no fundo do mar e viver seus 300 anos feliz lá. Ela pega essa faca, ela chega a entrar no quarto deles, do casal que tá dormindo. Aí essa cena é maravilhosa, porque ela diz que ela entra e ele está murmurando o nome da noiva. Aí eu até virei pro meu marido e falei assim, nossa, agora mesmo que eu tacava uma faca no peito desse filho da puta. Ai, gente, eu não nasci pra ser princesa. Não nasci. Aí ela vê a noiva dele, não tem coragem, porque ela é diferente de mim, é uma pessoa boníssima, e simplesmente taca a faca no oceano e espera então sua morte. Esse conto, ele tem 2 finais. Esse, em que ela simplesmente vira espuma do mar, e um segundo, que é o final que tem aqui neste livro, que, aliás, eu não falei desse livro, né? É um livro muito antigo que eu tenho, são 3 livros, que é Andersen, Perrault e Green. E esse livro, se eu não me engano, ele é de 91, 92, do ciclo do livro. É muito velho, gente. E é isso que tem aqui, ciclo do livro, não tem mais nada. E neste livro aqui a gente tem o segundo final, que ela vira espuma do mar, mas ela é salva e vira criaturas celestes, princesas do ar, uma coisa assim, que são criaturas que precisam viver por 300 anos, tipo fadinhas, e nesse período elas vão executar boas ações, ou seja, elas vão, como elas são fadas do ar, elas vão levar vento, perfume das flores, vão levar refrescância para os lugares muito quentes e tal. E quando elas encontram uma criança muito boa, tem 1 ano retirado destes 300 anos que elas têm que viver fazendo essas boas ações.
Quando elas encontram uma criança muito ruim, cada lágrima que elas verterem por essas crianças é um dia a mais na pena delas. E aí, quando elas terminarem, então, esses 300 anos, elas ganham finalmente uma alma imortal. Existe aqui nesse conto uma... Não fica muito claro se tudo que ela faz é apenas pelo macho ou se tudo que ela faz é para conseguir também uma alma imortal. Não fica muito claro aqui. E por mim tá tudo bem não ficar claro, porque é uma menina de 15 anos, né? Sereia ou não, ela tem 15 anos, ela não sabe muito bem o que ela quer. Ela tá sendo levada por uma paixão, por um amor, por uma idealização, já que desde o começo do conto é dito que ela sempre quis ir lá pra Terra, que é desmedida, né? E eu acho que é muito claro isso, que o autor ele não fala só da rejeição, né, de não ser aquilo que a outra pessoa precisa ou quer para que esta pessoa possa vê-lo e se apaixonar por ele. Ele não fala apenas disso. Ele fala também nesses rompantes da juventude, que a gente já viu aqui em outros contos, em outros livros, nesse tipo de emoção exacerbada, que faz com que a pessoa não tenha real noção do que quer ou que não quer e tome atitudes que são atitudes claramente absurdas, né? Porque, puta que pariu, dormir na porta da... Nossa, isso foi de cair o cu da bunda. Mas enfim. E é isso, se você gostou deste conto, lembre-se que em outubro estaremos todas as segundas-feiras contando um conto de fadas aqui diferente, analisando esse conto durante esse mês. Compartilhe com seus amigos, nós estamos nos principais agregadores, temos agregadores pagos, temos agregadores gratuitos, todo mundo pode escutar o Li no Livro, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.